Vamos lá, atenção. Agora eu vou esperar você. Você vai ficar aí longe, rapaz. Senta aqui no chão, olha a minha cara. Quando eu tinha a sua idade, eu sentava assim também. Mas se eu sentar, tinha 3 para levantar. Bom, agora vamos fazer o silêncio. Ok. As linguagens de amor são as maneiras naturais através das quais nós podemos expressar o nosso amor para as pessoas que estão ao nosso redor, e especificamente para o nosso cônjuge. O Dr. Gary Chapman fez o levantamento de uma série de questões a respeito do assunto e chegou à seguinte conclusão: de que quando não somos amados na linguagem mais clara do nosso coração, nós ficamos com o nosso reservatório de amor bem baixo. Há 2 versículos que são a chave do nosso estudo de hoje, estão aqui no papel, e eu queria que nós fizéssemos a leitura juntos. Veja aí, depois da segunda linha amarela, está escrito assim: Provérbios 18:21 e 18:25. Você achou aí? Então leia bem alto junto comigo. 1, 2 e já. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Muito bem, é Provérbios capítulo 18, versos 21 e 25. O Dr. Gary fala sobre um primeiro caso que ele citou para falar a respeito desta linguagem. Uma senhora que procurou o doutor para falar que não aguentava mais estar casada com ele, porque fazia 1 milhão de anos que ela havia pedido para ele pintar o quarto e ele não pintava o bendito do quarto. Ele lavava o carro, esfregava o carro, fazia tudo o que ele queria, e essa mulher, o tempo todo: hoje você não vai pintar esse quarto, vai cair a parede, você não vai pintar, eu já pedi para você o ano passado, você não pinta esse quadro. E ela já estava por aqui com a situação da pintura do seu quarto. E ela disse isso para o Dr. Gary e perguntou assim: agora, a senhora está por aqui com ele, ele não tem virtude nenhuma, né? Não, ele tem muitas virtudes. Quais? Então ela disse: é um homem trabalhador, ele me dá recursos para eu comprar presentes de Natal, ele não deixa faltar nada, ele é uma pessoa bem solidária aqui em casa. Nisso eu não posso reclamar, ele só não pinta meu quarto. Aí então o doutor disse assim para ela: a senhora quer fazer um teste? Ela disse assim: quero. Então ele disse assim para ela: elogie o seu marido pelas coisas boas que ele faz e não fale mais da pintura desse bendito quarto. Ela disse: mas doutor, e o meu quarto? Eu disse: esqueça o seu quarto, faça isso que eu estou falando para você, e daqui 1 mês vamos conversar. Passou-se 1 mês, então ele entrou em contato com ela e disse: e aí? Ela disse assim: estou com o quarto pintado. Mas por quê? Porque eu comecei a falar para ele das coisas boas que ele faz, e ele ficou tão alegre com isso que num belo de um dia ele falou assim: você tinha me pedido para pintar o quarto, né? Tinha. Eu vou pintar hoje. E pintou e ficou uma gracinha. Olha, doutor, muito obrigado. O doutor descobriu que palavras de encorajamento, palavras de afirmação, era tudo que aquele marido estava precisando ouvir, e em lugar disto, ele só ouvia reclamações. Muitas vezes, palavras de encorajamento fazem muito bem para o coração e dão um up para que você passe uma semana muito boa. Mas quando você vai esperar uma palavra de afirmação, uma palavra de encorajamento, a outra pessoa só tem palavras
depreciativas, problemas, protocolos, dificuldades. Ela só vai apresentar para você os BOs da semana. Não há nenhuma palavra de afirmação ou que faça de fato muito bem. Um outro caso que o doutor conta é o seguinte: havia uma senhora que se chamava Harrison. Ela gostava de escrever, mas estava fazendo a faculdade de História, estava na área errada. Então ela escreveu uns artigos e apresentou-os numas revistas lá da cidade dela. O que aconteceu? Não aceitaram os artigos dela. Então ela simplesmente desistiu de escrever, fez história, casou, criou os seus filhos, e ali estava tudo bem. Ela não estava mais pensando em escrever. Deixou para lá. Mas depois de casada, depois que já construíra a sua vida, estava lá na sala lendo um livro, e ela escrevia no computador alguns artigos, e o marido, sem querer, leu um dos artigos dela. E ele chegou e disse: meu bem, que artigo maravilhoso que você escreveu, isso aqui precisa ser publicado. Ela disse: você leu? Eu li e eu gostei demais. Por que você não vai publicar numa revista? Você acha que vai? Eu tenho certeza que vai dar certo. Verdade, verdade, então eu vou. E ela se tornou um articulista, porque o marido a encorajou profundamente, e ela teve coragem de ir até as editoras, apresentar o seu material e então publicá-los. Ela conseguiu vencer por causa das boas palavras do marido. Eu vou dizer para você, há muitos maridos que devem as forças recebidas da esposa quando ele estava numa situação ruim, desempregado, fracassado, mas esta mulher o encorajava toda manhã, dizendo: meu bem, hoje você vai vencer, hoje você vai conseguir, hoje você trará vitória para casa. E quando ele não trazia essa vitória para casa, ele então recebia da esposa a palavra: hoje não deu, mas amanhã vai dar, vem aqui que Deus vai nos ajudar. E estas palavras o incentivaram poderosamente para ele não desistir, e vice-versa. Maridos que conseguiram dar às esposas a força, o carinho, a atenção e a direção para que elas não desistissem, nem da sua vida física, nem da sua vida familiar, nem da sua vida intelectual, acadêmica, nem da sua vida profissional. Palavras de encorajamento. Talvez isso possa fazer diferença para o seu cônjuge. Eu pergunto para você: há quanto tempo você não elogiou o seu cônjuge? Tá que nem aquele outro, né? A mulher chegou para ele e disse: meu bem, que foi? Por que você não fala mais que me ama? Faz 10 anos que você não diz que me ama, por que você não fala? Ele disse assim: porque eu disse isso há 10 anos atrás, eu sou um homem de uma palavra só, não preciso dizer mais. Não preciso dizer mais, preciso uma vez, tá bom demais. Não tá não. Experimenta catar um carro, caprichar na gasolina, andar e parar. Pôs gasolina uma vez, não precisa pôr mais? Precisa. Porque para quem tem a linguagem de palavras de afirmação, palavras de encorajamento, uma palavra pode fazer a grande diferença da sua vida. Isso vale para ministros do Evangelho. Muitas vezes o pastor prepara uma mensagem, prepara uma aula, prepara um sermão, faz um evento, ele dá o melhor de si, e lá na porta, quando vai cumprimentar as pessoas, não há uma única pessoa que chega para ele e diz assim: pastor, a sua palavra foi tão boa, eu quero agradecer, porque Deus usou a sua vida, o senhor foi muito inteligente na sua colocação. Muitas vezes acontece o que aconteceu comigo uma vez, numa igreja que eu pastoreei aqui.
lá na porta o senhor veio me cumprimentar. Pastor, eu quero lhe agradecer. Falei, tá bom, do que, irmão? A sua mensagem. Falei, obrigado. Pastor, fazia mais ou menos 20 dias que eu não dormia bem como dormi enquanto o senhor pregava. Oh, que sono! Dormi bem mesmo, pastor, obrigado. Aquele sonzinho da sua voz, eu consegui dormir bem. Eu não sabia se eu metia um tapa na orelha dele. Eu não agradeci, né? Faz o que? 30 anos que aconteceu isso, nem sei mais se está vivo. Mas uma palavra de encorajamento faz a diferença. É assim que nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Agora, tem que ser esta a minha linguagem, porque senão você vai dar palavras de encorajamento e não vai adiantar nada. É como, por exemplo, uma mulher cuja linguagem de amor não é uma outra. Eu me lembro de um rapaz, todo cheio de romance, pegou e comprou um ramalhete de rosas e deu para a moça. Ela, ai que legal, mas e aí, como é que foi sua semana? E pôs a rosa de lado e começou a conversar. Largou a rosa. Ele ficou tão decepcionado com aquela recepção não rosífera, porque não era a linguagem dela. Ele podia gastar uma tonelada de rosa, não ia resolver nada, né? Por isso que nós devemos ter a sensibilidade para encontrar a palavra certa para a pessoa certa. A maneira com que a gente fala as coisas tem muito a dizer. Por exemplo, louças na pia. Quem aqui tem pias que tem louças para lavar, levanta a mão. Muito bem. Então é mais ou menos assim. A moça quer que o rapaz lave a louça. Então ela chega e fala assim: você não vai levantar desse sofá para lavar a louça? Você come, lambe, e suja tudo, e sou eu que tenho que ficar lavando louça? Levanta logo e vai lavar essa louça. Que amor, né? Aí aquele de bico não vai lavar não. Deixa lá a barata subir em cima, formiga, a gordura, deixa tudo lá. Mas aquela moça que chega e fala assim: meu amor, você pode me ajudar a lavar a louça? Eu estou cansado. Vamos lavar juntos? Assim você faz uma coisa, eu faço outra, a gente termina rapidinho. Pode ser que não dê certo, mas a maioria das vezes dá. Aí ele levanta, mesmo que não queira muito lavar essas louças, ele vai lá e ajuda. A maneira de se falar conta muito. Por exemplo, se eu chegar para a Elaine e dizer assim: Elaine, eu te amo. Eu te amo, Elaine. É uma coisa. Se eu disser assim: Elaine, eu te amo, é diferente. Olha, um sinal de interrogação mudou toda a colocação. Há muitos que tentam dizer palavras de encorajamento, palavras de afirmação com a entonação diferente. Não basta dizer a coisa certa, tem que saber como dizer. Não pode perder a ternura do falar, do expressar, do colocar. Então, isso precisa ficar bem claro. Eu quero que vocês leiam comigo uma coisa importante aqui, que está na página 2, no meio da página, que está em letras maiúsculas. É uma frase do doutor, tá bom? Vamos ler juntos? O perdão não é sentimento, mas compromisso. É opção de mostrar misericórdia, não de confrontar o ofensor com a ofensa. Perdão é uma expressão de amor. Muito bem. Há muitas pessoas que não dão palavras de afirmação, porque toda vez que vão conversar com a outra pessoa, remexem em lixo de coisas que já tinham sido resolvidas e que voltam novamente à pauta. Vamos pegar a hora da pintura do quarto?
Você precisa, meu querido, pintar o quarto, porque se você se lembra, eu já comprei essas tintas, comprei os pincéis, ajudei a levantar essa casa, e você está na hora de ter a sua responsabilidade, e você não pode reclamar, porque quando você precisou, eu te ajudei. Ou então, vamos lavar essa louça, meu bem, porque quando vem sua família aqui, eu não reclamo de receber 500 pessoas aqui em casa, eu não reclamo de fazer 5 panelas de arroz, 4 de feijão e mais 5 de farofa, eu não reclamo, e você agora não vem me ajudar a lavar essa louça, vem agora! Olha, se a coisa já foi consertada, não pode voltar à tona. Se há casos que já foram resolvidos, não podem voltar à tona, porque não há relação que se mantenha com um dossiê, como que diz lá na delegacia, com uma capivara de tudo que aconteceu. Isso não pode. Já pensou se Deus fosse nos tratar assim quando a gente ora? Senhor Deus, o Senhor pode me abençoar, eu te abençoar? Você que é um pecador inveterado, lembra o que você fez ontem, lembra o que você fez anteontem, lembra o que você fez semana passada, lembra o que você fez ano passado? Eu vou dizer para você, desde a primeira hora, você não aguentava, não tinha relação, mas o Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Deus prometeu que os nossos pecados seriam lançados no fundo do mar. O que quer dizer isso? Ele não se lembraria mais dos nossos erros. Nós precisamos de boas palavras. Não adianta dizer assim, a calha vai cair se você não for arrumar. Os ratos vão trazê-la aqui. Não vai resolver. Ou dizer para ela, se você não levar o lixo para a rua, as moscas vão levar, porque elas não aguentam mais, tanto lixo que está aí. Nós precisamos ter esse tipo de comportamento, de não jogar em rosto aquilo que já foi feito. Palavras de afirmação podem ser ditas de forma indireta, quando a gente comenta sobre a pessoa que a gente ama com outras pessoas. Experimente falar bem da sua esposa com a sua sogra. Experimente falar bem do seu marido com o seu sogro. Você vai ver que efeito bom que isso traz. Experimente falar bem do seu cônjuge com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu colega de trabalho, com as pessoas ao seu redor. Eu estou tendo a experiência de mostrar cenas familiares no meu canal. Coisas simples, como por exemplo, a família sentada para fazer uma oração de ação de graças na hora da comida, ou o momento que nós estamos louvando a Deus no culto doméstico. E se os irmãos imaginassem o tanto de gente que escreve lá dizendo assim, olha, isso existe ainda, vocês oram juntos, vocês cantam junto em casa, antes de comer vocês agradecem, ah, que saudade quando a gente fazia isso aqui em casa. Então, de repente, o seu compromisso, a sua palavra de afirmação, falar bem do seu cônjuge, pode edificar a vida de outra pessoa. Último caso, é o caso de Bill e Betty Joe. O Dr. Gary Chapman foi visitar esta casa. Era uma casa muito bonita. Era uma casa que tinha um jardim paradisíaco. Era uma visão fantástica, mas a casa era tenebrosa, linda, mas os dois, marido e mulher, nem se olhavam. Eles já tinham uma certa idade, tinham criado os filhos direitinho e moravam sozinhos. Mas ela arrumou uma atividade fora só para não olhar para a cara dele quando ali estivesse. E ele também arrumou uma atividade, porque já estavam aposentados, e nesta visita que ele fez, eles estavam sem esperanças desse casal ter alguma transformação. Então o doutor falou assim, eu vou ouvir cada um de vocês.
Então ele sentou-se com ela e perguntou para ela se ele tinha alguma virtude na vida dele, ou se ele era mesmo essa coisa feia que ela estava descrevendo. Disse, não, ele tem virtudes, com certeza. Nós estamos nessa casa, foi a força de trabalho dele. Ele me ajudou a criar os nossos filhos todos. Ele foi um pai presente, ele tem muitas virtudes. E a senhora já experimentou dizer isso para ele? Já, há uns 10 anos atrás. Bom, então está em tempo da senhora começar a falar. E falou com ele. Ele também, pastor, doutor, eu não aguento mais essa mulher, eu já tentei de tudo, tudo vai bem na minha vida, mas quando eu olho para a cara dela, me dá mal-estar, me dá dor de estômago, e eu só sei que ela só tem reclamações para mim. E ele falou a mesma coisa, ela tem alguma virtude? Claro, uma mãe maravilhosa, sempre cozinhou muito bem, nunca foi uma mulher infiel, tem muitas virtudes. Então comece a dizer estas coisas para ela. Vocês escutaram o barulho? Depois cá. Muito bem. Ele disse para os dois: daqui 2 meses eu vou entrar em contato com vocês. Passaram-se 2 meses. Ele então liga para o marido: e aí, como é que está o relacionamento? Disse: Dr. Gary, mudaram as coisas. Que maravilha! A minha mulher começou a falar coisas boas para o senhor, falou com ela, né? O senhor deu uns conselhos para ela. Olha, ela falou palavras tão boas para mim, eu estou feliz da vida. O meu casamento está ficando cada vez melhor. Muito obrigado, doutor. Aí ligou para a mulher: e a senhora? Para ela deu certo ou deu errado? Para ela deu certo ou deu errado? Deu certo ou deu errado? Ela disse assim: deu uma melhoradinha, mas não foi muita coisa não. E por que não foi muita coisa? Porque eu queria que este homem tivesse mais tempo comigo. Antes ela não queria nem vê-lo. Agora ela diz: eu queria que ele tivesse mais tempo comigo. Ele fala palavras bonitas, mas palavras sem gastar tempo não é o suficiente. E então o Dr. Chapman, com esse exemplo, ele dá abertura para a segunda linguagem do amor, que é tempo de qualidade, que nós vamos ver no nosso próximo encontro do mês que vem. Então, esta primeira linguagem de amor é palavras de afirmação, palavras de encorajamento. Agora eu abro um momento para perguntas dos irmãos. Irmão Marcelo, uma aberta, obrigado. Perguntas ou observações, palavras de encorajamento. Quem sabe que tem essa linguagem de amor, ou sabe que o cônjuge tem essa linguagem de amor? É a sua ou do seu cônjuge? É a linguagem dela. Uma delas, mas a mais forte. Não. Mais forte é tão... Mas é uma das... Ela gosta de ouvir boas palavras. Quem não gosta dela? Quem não gosta? Quem mais? Quem mais? Oi? É a dele? Se a irmã tece algumas palavras de encorajamento, faz bem para ele. A sua não? Não, é a minha linguagem. É a sua linguagem. É a dele. Se a senhora fala para ele, funciona. Mas se ele fala para a senhora, não funciona muito não. Não muito. Mas a senhora fala dele? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Outro? Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa linguagem? Não? Então eu espero que você guarde esse papel de você. Opa, diga, meu irmão. Eu acho que talvez seja bastante importante eu falar algo para os filhos de Deus, aos filhos de Deus. Durante a minha vida de cristão, depois eu falei muito, não vejo gosto. Vamos ouvir o irmão está falando. Mas eu gosto da minha esposa, porque ela muitas vezes chegava no coral: olha, quando meu filho era pequenininho, eu levava no sistema doutrinário de forma que hoje está falando, o seguinte para essa verdade. Isso eu estou dizendo desde o começo. Mas muitas vezes minha mulher falava: olha, você me deixa aqui todo mundo aqui, mas você gosta mais dos irmãos do que
eu bati nessa tecla e digo para os irmãos, muitas vezes chorei, porque a minha mulher, muita gente dizia assim para nós, eu sou viúva. Eu sei. Então, minha mulher dizia, olha, você gosta mais dos irmãos do que de mim? Eu disse, não quero saber, eu vou para a igreja, acabou, e ela estava chorando. Depois de uma certa idade, depois já, talvez aqui não, 75 anos, eu senti tudo mal que eu fiz a minha esposa. Minha esposa, além de Deus, era tudo mais amada. O irmão não queira saber, o irmão não sabe. Minha esposa era tudo na minha vida. Além de Deus, era minha esposa. Meus filhos sabiam que eu gostava muito mais da minha esposa, mas eu não tratava ela errada. Eu não queria mencionar nada para a igreja. Eu sempre fui castiga demais na sala de serviço da igreja para a igreja. Isso eu machuquei muito minha mulher. Olha, irmão, depois que minha mulher morreu, para mim foi um desastre, mas graças a Deus eu tenho dado esforço, tenho dado sabedoria, e vivo na graça de Deus e nada me abate. Mas isso, irmão, quem quiser fazer esposa, eu imaginar, quando você estiver vivo, ande de coração, porque faz parte, quem não faz isso vai sofrer. Palmas para o irmão. Palmas. Como é que chama a linguagem de hoje? Palavras de encorajamento. Vamos lá? Palavras de encorajamento. Mas ela também é palavra de afirmação. Vamos repetir? Palavras de afirmação. Vamos repetir as duas palavras. Palavras de encorajamento, palavras de afirmação. No nosso próximo encontro, Deus nos permitindo, vamos falar da outra linguagem, que é exatamente aquela que o irmão falou, que é tempo de qualidade. Foi bom para você? Valeu? Quem quer orar para encerrar o nosso estudo? Ninguém? Diga, minha irmã, pode orar. Pode. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estar nesse primeiro encontro de casais do ano 2024. Toma conta das nossas vidas, sobre as nossas necessidades, ó Pai, e que possamos a cada dia, enquanto casais, andar nos teus ensinamentos, lendo a tua palavra juntos, orando, Senhor, e seguindo os teus conselhos. Dar-nos, ó Pai querido, o restante de noite na tua presença. É tudo que eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, essas pastas, elas vão ficar com as pessoas ou vão ser recolhidas? Porque ela é sua. Agora precisa do compromisso de você trazê-la nos próximos encontros, né? Vamos firmar o compromisso de trazê-las? A Elaine colocou uma etiqueta bem bonitinha aí para você. Aí você vai acumulando as informações todas que a gente vai distribuir, tá? Então eu espero que realmente tenha sido bom. E agora nós vamos para a parte barrigal, né? Que é a parte barrigal, né? E eu quero agradecer todo mundo que contribuiu. Vamos cantar para terminar? Vamos cantar? Qual que você quer cantar das músicas que nós cantamos hoje? Para nós terminarmos. A começar em mim. Vamos lá, já escolhi. A começar em mim. E quem não tirou foto e fez o filminho vai ver, porque eu não quero perder o seu contato, tá? Quero ter todo mundo filmado e fotografado. Pega aí o cântico para começar em mim. Vamos cantar uma vez só e daí poderemos ir à começão. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Amém!
aí. Agora a parte da mãe que vai bem. Vamos colocar os bancos todos em ordem?